E se eu te dissesse que nesse exato momento os cientistas estão tentando ressuscitar criaturas que caminharam pela Terra há milhares ou até milhões de anos? Animais que deveriam existir apenas em museus, fósseis ou livros de história natural, agora estão sendo reconstruídos em laboratórios secretos, usando nada mais do que fragmentos de DNA recuperados do passado. Parece coisa de filme, né? Mas isso está acontecendo de verdade. Em países como Estados Unidos, Rússia, China e Austrália, pesquisadores estão usando a engenharia genética para tentar trazer de volta à vida espécies inteiras que a humanidade nunca mais imaginou ver andando por aí. E o mais assustador, alguns desses projetos estão mais avançados do que você pensa. E hoje você vai descobrir os bastidores dessa ciência polêmica, que pode mudar o mundo para sempre. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o impossível está começando a se tornar real. Mas a pergunta que não quer calar é: o que acontece quando o ser humano decide brincar de Deus? Durante séculos, acreditava-se que uma vez que uma espécie fosse extinta, ela estava perdida para sempre. O máximo que restaria seria aqueles esqueletos empoeirados, ilustrações em livros antigos e registros em museus. Mas com o avanço acelerado da biotecnologia, essa ideia está sendo desafiada de forma cada vez mais ousada. Tudo gira em torno de uma estrutura microscópica, mas extremamente poderosa: o DNA. Dentro dessa espiral de moléculas está guardado um manual completo de instruções que diz como cada ser vivo deve ser formado: cor dos olhos, tipo de sangue, estrutura óssea, pele, pelos, comportamento. Está tudo ali, como um livro escrito pela própria natureza. E o mais impressionante é que mesmo após a morte, partes desse livro podem continuar existindo por séculos, congeladas, preservadas em âmbar ou presas em fragmentos de ossos fossilizados. Com novas técnicas de sequenciamento genético, é possível extrair e montar esses pedaços como um quebra-cabeça, recriando o genoma de animais que ninguém jamais viu vivos. E é claro que essa prática tem nome: desextinção, um termo que parecia absurdo há uns 20 anos atrás, mas que hoje já é tema de reuniões científicas e debates acalorados entre especialistas de todo o mundo. Pouca gente sabe, mas um dos casos mais recentes e mais intrigantes vem de um predador lendário, o lobo terrível. Esse animal não é apenas uma lenda de seriado, ele realmente existiu. Caçava em bandos nas Américas durante a Era do Gelo e era significativamente maior, mais musculoso e mais agressivo que o lobo cinzento atual. Durante muito tempo, acreditava-se que o lobo terrível era apenas uma variação de um lobo comum, uma linhagem mais forte que acabou extinta. Mas em 2021, tudo mudou. Cientistas sequenciaram com sucesso partes significativas do genoma do lobo terrível, a partir de ossos preservados em regiões de permafrost, onde o frio intenso retardou a decomposição do material genético. E o que eles descobriram chocou a comunidade científica. O lobo terrível era muito mais antigo e geneticamente distante dos lobos modernos do que se imaginava. Era na verdade de uma linhagem separada que se afastou há mais de 5 milhões de anos dos canídeos que conhecemos hoje. E foi com essa descoberta que surgiu uma ideia ousada: trazer o lobo terrível de volta. Mas como se não existe nenhum exemplar vivo? A resposta está na engenharia genética. Usando o DNA sequenciado e comparando com os lobos modernos, os cientistas podem editar genes específicos em embriões, reativando características do lobo terrível em animais vivos. Imagine ver um filhote nascer com ossos mais robustos, mandíbula reforçada, pelagem densa e comportamento selvagem. A ciência não está mais apenas observando o passado, ela está começando a recriá-lo. Se o lobo terrível parecia ousado, espere até conhecer o projeto do mamute lanoso. Esse animal gigantesco, coberto por grossos pelos marrons, vagava pelas planícies geladas da Sibéria e do Alasca há mais de 10 mil anos. Ele era como um elefante, mas era adaptado ao frio extremo, com presas imensas e aparência imponente. Com o derretimento do gelo em várias partes do Ártico, diversos corpos de mamute foram encontrados quase intactos, com órgãos internos preservados, pele, músculos e, o mais importante, células com material genético utilizável.
O projeto mais conhecido é liderado pela empresa Colossal, dos Estados Unidos. Eles têm um objetivo declarado, trazer de volta o mamute até o final da década. E o plano é usar uma mãe elefante asiática como barriga de aluguel, após criar um embrião com um DNA modificado para carregar os traços do mamute. Há também esforços para trazer de volta o tilacino ou o tigre da Tasmânia, que foi extinto lá no século XX. Com tecidos preservados em museus australianos e parentes próximos ainda vivos, o projeto tem chances reais de sucesso. E não acaba por aí, meu amigo. Animais como o dodô, o pombo passageiro, o boi almiscarado americano e até alguns tipos de preguiça gigante estão na mira de programas genéticos de ressuscitação. A cada nova descoberta, a linha entre o passado e o presente fica mais borrada. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Será que a ciência pode trazer os dinossauros de volta? E a resposta, por enquanto, é provavelmente não. Pelo menos não da maneira que os filmes mostram. O problema é o tempo. O DNA não é eterno. Mesmo nas melhores condições, ele se degrada ao longo dos milênios. E os dinossauros desapareceram há mais de 65 milhões de anos, após o impacto do asteroide que mudou o planeta. E até hoje, não foi encontrado nenhum DNA intacto de dinossauro, nem mesmo dentro de fósseis bem preservados ou âmbar, como no filme do Jurassic Park. Mas isso não significa que os cientistas desistiram. Uma das ideias mais intrigantes vem da chamada biologia reversa. A teoria é simples. As aves são descendentes diretas dos dinossauros, e dentro do DNA das aves atuais, como as galinhas, ainda existem genes antigos, adormecidos, mas presentes. Pesquisadores já conseguiram fazer embriões de galinhas com dentes, caudas longas, garras nos braços e até focinhos primitivos. Eles estão tentando reverter o relógio genético, ativando os genes ancestrais e fazendo com que as aves revelem suas origens dinossauриanas. Não seria exatamente como um Velociraptor, mas seria algo muito parecido. Por mais fascinante que tudo isso pareça, nem todo mundo está empolgado com essas possibilidades. Muitos cientistas, ambientalistas e filósofos estão preocupados com o rumo dessas pesquisas. A pergunta é: só porque a gente pode fazer, significa que devemos? Trazer de volta uma criatura extinta pode ter impactos devastadores nos ecossistemas atuais. O ambiente de hoje não é mais o mesmo do que era 1000 anos atrás. Onde viveriam essas criaturas? Como interagiriam com os animais modernos? Que doenças poderiam carregar? E se alguma delas escapasse e se tornasse uma nova ameaça? Além disso, há uma preocupação que vai além da ciência. E se o ser humano estiver reativando forças que nunca deveriam ser despertadas? Em algumas culturas antigas, há lendas sobre seres que sumiram da Terra não por acidente, mas por necessidade. Criaturas que foram enterradas, congeladas ou seladas por razões muito mais além da nossa compreensão. E se ao tentar brincar de criador, a gente acabar liberando algo que estava adormecido por algum motivo? A verdade é que a ciência está avançando rápido, talvez rápido demais, e o futuro da extinção pode nos levar a descobertas incríveis ou perigos que nem conseguimos imaginar.